Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Eu sou Ilka Oliveira e hoje vamos falar de um tema que é muito delicado e importante. Vamos falar sobre obsessão. Comigo aqui no estúdio para comentários e esclarecimentos, tenho ao meu lado Ana Cristina Sampaio e a Miriam dos Anjos. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Ilka? Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ilka? Tudo jóia, Ana? Bom, gente, primeiramente vamos entender o significado desta palavra tão difícil. Segundo o dicionário, obsessão é o substantivo feminino que significa um comportamento de importunar ou perseguir alguém de forma insistente. Uma obsessão consiste em uma ideia fixa e persistente que determina a conduta de uma pessoa, conduzindo a comportamentos que frequentemente são contra a vontade da pessoa obcecada. Na visão espírita, segundo Allan Kardec, o codificador do espiritismo, seria o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar o obsediado. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a influência simples, moralmente, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Bem, meninas, vamos comentar um pouquinho sobre essa etapa da obsessão, Quando a gente é influenciado. Ideias que nos surgem à cabeça. Ilka, a gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo energético. Pensamentos, sentimentos e vontade formam a nossa energia mental. Então, nós emitimos essas energias, ondas, ondas, e também a captamos. Então, nós, conforme é a qualidade dessas nossas energias mentais, nós nos localizamos na mesma faixa vibratória. É aquela história do rádio que a gente já colocou aqui, A gente é uma anteninha de rádio. Exatamente. E sintoniza naquela estação. Exato. Então, isso é importante de lembrar, porque quem sintoniza somos nós. Pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que desejamos. E é muito importante, com relação a esse tema obsessão, é lembrar também que a influência que assimilamos, seja de um encarnado ou desencarnado, nós voluntariamente permitimos e agasalhamos essa ideia, porque temos sintonia, pensamos igual. É só para a gente poder romper um pouco a ideia de que o obsessor é aquela pessoa, o espírito ruim, que quer nos fazer mal. Não. Ele simplesmente conjuga conosco os nossos gostos. Só que os nossos gostos, como são nossos, quando eles são aumentados, ampliados pela influência desses irmãos, nós achamos que hoje eu estou com uma vontade enorme de comer, hoje eu estou com uma vontade enorme de maltratar meu chefe, de falar mal. Que são irmãos não evoluídos, Como nós, em processo. Em processo. Com certeza. Tanto é que eles sintonizam com a gente. Então, algo de parecido conosco, eles obrigatoriamente têm, E você, Ana, o que você acha? Eu acho esse pensamento da Miriam libertador. E até pouco tempo atrás, estava assim, me iniciando na doutrina, e eu estava passando por uma fase da minha vida muito conturbada. E eu lembro que eu conversei com uma amiga minha, eu estava tendo assim atitudes rompantes, aquela cólera, aquela mágoa, eu não estava com bons sentimentos. Então eu comentei com uma amiga que é muito envolvida na doutrina e falei assim, eu acho, gente, eu só posso estar com uma obsessão, não é comum as pessoas falarem isso? Pois eu também me lembro que eu falei isso uma vez. Não é possível, eu não estou me reconhecendo, eu ando muito nervosa, eu não sou normalmente assim, eu devo estar com alguma obsessão. E a resposta dela para mim foi exatamente essa. Ninguém sintoniza sem a nossa permissão. Se você está se sentindo assim, é porque você está permitindo. Aquilo foi um divisor de águas no meu entendimento do que seria a obsessão. E aí eu comecei a me aprofundar nessa questão, a estudar um pouquinho mais e entender que se eu permito é porque meus pensamentos estão desorganizados, estão desalinhados, meus sentimentos. E aí eu estou permitindo a aproximação que potencializa aquilo que eu já estou sentindo, não é isso? É isso, Ilka? Exatamente. Olha, gente, a gente tem perguntas de ouvintes chegando, Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Hamilton e gostaria de saber quando uma pessoa está sofrendo de obsessão espiritual. Boa pergunta, Milton.
Olha, segundo o livro dos médiuns de Allan Kardec, um dos sinais que a pessoa está passando por isso é quando um espírito ou vários, influenciam a mente de uma pessoa com suas ideias, mas de maneira tal que o médium, a pessoa, ela é consciente, ela percebe. Há obsessão simples que perturba, podendo causar constrangimento quando o médium inexperiente, ou seja, a pessoa que está sendo obsidiada, exprime de forma desavisada pensamentos que não são seus. Mas com estudo, ele aprende a controlar-se. O próximo sinal, Hamilton, é a fascinação. É uma ação direta e constante do pensamento de um espírito sobre a mente do médium, paralisando-lhe o raciocínio, de tal modo que ele aceita tudo que é passado pelo espírito como a mais pura verdade, como se fosse tudo fruto de uma profunda sabedoria. Um exemplo para você. Muitos que estão em sanatórios, casas de repouso, dependentes químicos, alcoólatras, você vai achar que a ideia é sua, mas não é. É de uma outra pessoa que está obsediando. E por fim temos a subjugação, que é uma influência tão forte sobre a mente da pessoa que ele nem raciocina mais, ele não age nem por si mesmo, age como uma marionete do espírito, ou dos espíritos, podem ser vários, que estão influenciando. Por exemplo, filhos que matam pais, isso é sério, pais que matam os filhos, E a pessoa depois diz que não sabe o que aconteceu, ela não lembra de nada. Nós temos casos bem conhecidos aí na mídia que vieram à tona e, então, um caso de obsessão muito de subjugação. Não é isso, meninas? Ilka. Níveis, São níveis diferentes. É. E eu tô aqui pensando no começo de tudo, Quando a gente está no comecinho da influência. Como é que eu detecto? Não é uma coisa fácil, de fato. Porque ninguém ataca o outro, no sentido de querer fazer mal, de cara, de uma vez só. Nós, encarnados, quando temos desavença e somos ainda levados a atos bastante cruéis, se estuda, se planeja, não acontece de rompante. Então, a coisa é sutil. Começa sutil, Aqui na citação de Kardec, ele fala que a gente é consciente, mas no início a gente não é muito consciente. A gente começa a perceber depois que tem alguma coisa errada, Pois é, eu também sou muito preocupada com a coisa, porque eu comecei na doutrina exatamente por um processo obsessivo também. Isso sempre me chamou a atenção. Com o tempo, eu não me lembro mais quem me falou assim, olha, de vez de você ficar preocupado se está ou não sofrendo influência e a gente fica naquela confusão, primeiro olhe para si, veja o teor desses pensamentos. Esses pensamentos que toda hora você está lembrando, ou é a imagem da pessoa que chega toda hora, esse pensamento te leva às atitudes boas, ou essas são atitudes que te irritam, que aguçam a sua vingança. Então, se são teores de pensamento que fazem com que a gente desperte ainda mais aquelas sombras que ainda temos, não são bons pensamentos, com certeza, não é nenhum espírito superior que está ali, nos intuindo. Então, é o primeiro ponto de alerta. Tem um exemplo no Livro dos Espíritos, na pergunta 472, ela dá um exemplo fantástico. Imagine uma nota, um dinheiro, Temos lá R$50 no chão. Alguém passa por ali. Se eu estou precisando de recurso e acho que qualquer forma de recurso que me chegue, embora eu esteja necessitado, é válido, eu olho a nota e vou ficar naquela dúvida que uma vez nós já conversamos, Dos 2 anjinhos e do outro. Eu pego ou eu vou tentar encontrar o verdadeiro dono. Se eu pego aquela nota, boto na minha bolsa e acho que aquilo é natural e repito essa atitude de me apoderar do que não é meu, achando que eu posso, a gente abre com certeza as portas para que esse irmão, que está nos usando naquela nossa falta de moral, de falta de ética nesse sentido, e aí a gente vai no caminho que você falou, cada vez mais acirrado, a um ponto em que eu já não reconheço mais se é vontade minha ou dele e estou completamente, sem vontade. Eu acho que o grande mote da obsessão é a gente perceber uma coisa que há em nós e que no Livro dos Espíritos nos diz que nós temos muito pouco, é vontade. Então, você trouxe de novo o exemplo da nossa responsabilidade,
em cima da obsessão. Eu acho que tinha que ficar bem claro para o nosso ouvinte de que a obsessão, ela não é uma coisa externa, não é um espírito do mal externo que é um inimigo seu do passado, não é apenas isso. É também provocado por nossas próprias atitudes em sintonia. E que se a gente conseguir fazer essa mudança de moral, né, de pensamento, de emoção, nós vamos conseguir afastar essa sintonia. Essa autorresponsabilização acho que é o ponto-chave, né, para a gente entender a obsessão e saber lidar com ela, que nós vamos falar também um pouco sobre isso ao longo do programa. Com certeza. E tem mais perguntas chegando. Se eu não me engano, é da Luciana, uma querida ouvinte. Olá, meu nome é Luciana e eu queria saber se uma obsessão pode causar doenças. Muito boa sua pergunta, Luciana. Olha, há doenças físicas, há obsessões e ambas, né? A obsessão muito prolongada, ela pode sim ocasionar a vulnerabilidade do corpo físico e causar, inclusive, infecções, cânceres e outras doenças, bem como desencadear ou ampliar os transtornos mentais. Não é isso, Ana? Então, da mesma forma, se a gente tem algum espírito que está nos acompanhando, não é um espírito superior, a gente sente as emoções em conflito, a gente sente a nossa negatividade, a nossa desarmonia interior, persistindo esse tipo de sentimento ao longo do tempo, todo mundo fala, né, que a somatização é uma coisa já meio que bem estudada e comprovada. Doença psicossomática. Então a gente tende mesmo, se a gente descontrolar nas nossas emoções, a gente não tem certeza, né? Mas a gente pode desencadear alguns processos de doença mesmo e transtornos mentais. Tá aí a depressão, tá aí problemas com pessoas que se suicidam, que não veem outro caminho na vida, né? Como é que isso chega a tal ponto? Permitindo que a espiritualidade ocupe muito a sua mente, o seu campo mental, dessa forma, né? Está chegando mais uma pergunta, daqui a pouco a Miriam que vai responder, hein? Meu nome é Tony e eu queria saber se criança também pode ser obsediada ou se isso só acontece com adultos. Oi, Tony. Acontece sim com crianças. Porque quando a gente vê aquela criança linda, chorando, pequena, nós não imaginamos que ali, naquele corpo pequeno, existe um espírito, foi o adulto de ontem, que já traz consigo experiências pregressas, importantes. E acaba fazendo com que essas lembranças, essas experiências anteriores, como é criança, a criança ela tem um período de até os 7 anos estar mais em contato com o mundo espiritual do que com o mundo físico nosso, que também favorece a questão de sintonia de uma forma mais automática. Então, você imagine um ser que traz sérios comprometimentos de vidas pregressas por suas próprias vivências, num período cronológico da vida carnal em que ela está mais em contato com o mundo espiritual. Ela sim pode acontecer de ser uma criança obsediada, né? Desde pequeno, já no berço. E o que é importante nessas horas? O importante é o envolvimento dos pais, o envolvimento do núcleo familiar, buscar auxílio, orar bastante, porque a oração faz com que a gente mude os padrões vibratórios. E é lógico que as influências obsessivas na criança encarnada, ela também é minimizada por 2 fatores: esquecimento do passado e também a proteção do corpo físico, que nos ajuda a termos nessa nova roupagem, novas oportunidades. Nessa questão das crianças, né, Miriam? Já não tem como a gente ensinar a criança a se modificar internamente, ela é uma criança, né? Mas esse trabalho é dos pais, né? A evangelização dos pais, da família, exatamente como você falou, num ambiente em que se predomine a tranquilidade, a harmonia, a paz, os bons pensamentos, a oração, o vigiar e orai, em função daquela criança, não é isso? Uma coisa, Ana, que funciona muito, porque nós, ao longo dos 16 anos que eu dei aula, é você fazer a criança se colocar no lugar do outro.
Se a criança está sofrendo, você fala, olha como ela ficou, você gostaria de ficar assim? Você bateu nela, você gostaria de apanhar? É bom apanhar? Então, você colocar ela na situação do outro, para ela ter a sensibilidade, né? Aguçar a sensibilidade da criança, vai minimizando futuras agressões ou futuros maus tratos, né? Você tendo sempre esse empurrãozinho para a pessoa se tocar do que está fazendo, né? Moralizando, né? E a gente também tem que lembrar que existe um período do dia, que é o sono, o período de sono, que também é importante. Quando nós, inclusive nós adultos, estamos no período do sono, nosso espírito está mais livre. Não é o da criança, mais ainda, porque ele já está naquela fase. Então, os pais, no período do sono da criança, fazer o evangelho, rezar, conversar com ele vai ouvir, embora aquele corpinho seja um corpinho pequeno em cima do berço, é um espírito adulto que está ali, né? Que capta o que está sendo dito. Então, quando, por exemplo, as crianças têm pesadelos, isso é uma forma de obsessão, Miriam? Olha, nós vamos chegar naquela outra fala que é o sono, né? O que acontece nos sonhos? Pode ser uma obsessão, porque quando a gente está sonhando, dormindo, o nosso espírito está mais frouxo, então, conforme minhas sintonias, eu posso me encontrar com o meu comparsa de antigo. Também, né? Mas também, lembrando que quando também estamos bastante agitados com nossas preocupações do dia a dia, embora nossos espíritos estejam mais libertos, nós vamos estar vivenciando o que temos de carga mental que sobrecarregamos durante aquele dia. Ele não saiu para nenhum lugar, né? Então, pesadelo... Nós temos vários níveis de sono, né? E um deles pode ser, assim, um obsessor, dependendo do nível profundo que você vá no sono. Mas às vezes é coisa do dia a dia, coisa que a criança viveu na escola, uma situação ruim, ela pode levar aquilo para o sono, né? Não necessariamente ser um obsessor, mas em nível profundo ela pode, sim. E até outra vida, né? Exato. E até outro lado. Mas, meninas, é o seguinte, o Papo Espírita tá muito bom, mas vai fazer um pequeno intervalinho, não saia daí, é super rápido. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Papo Espírita está de volta. Aqui no estúdio, Miriam dos Anjos e Ana Sampaio e eu, Ilka Oliveira. Estamos conversando sobre obsessão. E já entendemos os tipos de obsessão e os sinais. Agora chega a parte em que a gente vai abordar como podemos superar uma obsessão. Miriam, vamos explicar para o ouvinte como é que a gente pode superar uma obsessão. Ilka, ainda bem que Kardec nos deu as dicas na questão 469 do Livro dos Espíritos. Ele nos diz o seguinte, que para que a gente neutralize a obsessão, é preciso ter alguns procedimentos. Praticar o bem, confiar em Deus, repelir a influência dos espíritos imperfeitos, não atendendo às sugestões que nos suscitam a maus pensamentos, a atitudes de discórdia, que nos infle as nossas mais paixões, e sempre desconfiar, especialmente dos pensamentos que nos chegam, que exaltem o nosso orgulho, porque o nosso lado mais fraco é esse lado do orgulho. Em resumo, o que Kardec está nos dizendo no Livro dos Espíritos é que precisamos nos autotransformar, transformação moral, vivência no bem, cultivo dos reais valores da vida verdadeira e, obviamente, isso é difícil. Exige esforço e boa vontade, porque depende só de nós. Não adianta mais dizer que fazemos isso ou somos desse jeito porque estamos sendo obsediados. A responsabilidade é nossa. Na casa espírita existe a terapêutica espírita, ou tratamento de desobsessão. Esse tratamento, ele visa desvincular tanto o encarnado quanto o desencarnado do passado, das condições que fizeram com que eles sintonizem e estejam nesse litígio, vamos dizer assim, né? E ajudando com que eles, ao entender, possam se promover a sua autotransformação. Esse atendimento, ele então
serve tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Ao desencarnado, a terapêutica espírita se realiza durante as reuniões mediúnicas, né? Então, são reuniões internas da casa espírita, que na comunhão nós temos, né, essa terapêutica espírita. Para o encarnado, inicia-se no atendimento fraterno, porque lá no atendimento fraterno, conversando, o orientador vai conseguir identificar qual é a melhor terapia adequada para o caso daquele paciente que nos chega. Junto com isso, assistir às palestras, tomar o passe espírita, porque esses 2 procedimentos auxiliam no reequilíbrio energético, físico e espiritual. E, obviamente, ele também é orientado às ações complementares importantíssimas. Oração diária, vigilância, de pensamento, de sentimentos, de atitudes, ao evangelho no lar, leituras edificantes, atividades voluntárias. Ou seja, o mais importante, e apesar que ele possa estar fazendo essa terapêutica espírita, se ele não se envolver na sua autotransformação, na mudança das suas atitudes e pensamentos, não haverá terapêutica espírita que resolva o problema dele. Isso é muito importante, Miriam, que você está falando, porque muitas pessoas vêm à casa espírita para fazer o tratamento de desobsessão. Não estou satisfeito comigo, não estou me sentindo bem, eu estou obsediado e venho para cá e vou fazer, vou ao atendimento fraterno, e sou atendido e sou encaminhado para um tratamento de desobsessão. Nesse tratamento, obviamente que o desencarnado que está te acompanhando vai ser orientado, vai compreender, às vezes, a sua situação de vingança, aquele apego, né, a uma situação do passado. Enfim, ele vai, de repente, ser encaminhado e vai, carona, né, vai se modificar. Uhum. Porém, se o encarnado... Que só queria tirar. Que tirou, às vezes até tirou aquele obsessor que estava com ele. Se ele não fizer a mudança moral dele, ele vai ser novamente obsediado. E talvez nem por algum desafeto dele pessoal de uma outra vida, às vezes por simples espíritos que estão vagando por aí e que percebem nele uma má tendência e por aquela sintonia que nós já falamos que existe, são atraídos por aquele tipo de pensamento, de comportamento, de sentimento e colam ali e começam a potencializar. Então, esse encarnado, ele não sofre melhora. Então, a melhora, ela só vem realmente se há a nossa transformação moral. Senão, você vai passar, de repente, a sua vida inteira em tratamento e você não vai sentir a melhora, porque ela vem de dentro. Não é isso? Exatamente. E se a gente conseguir melhorar as atitudes, né? O pensamento e como mudar a sintonia que os espíritos que estavam ali conosco, é o que a gente começa a chamar de reforma íntima. Né? Daqui a pouco a gente vai tocar sobre esse assunto. Agora, o tema da obsessão é abordado por uma vasta literatura espírita. E a gente vamos convidar a Oda para falar um pouquinho sobre isso. A nossa sugestão de leituras dessa semana é do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati. É uma coleção espírita de pensamentos. O bacana é que ele traz um tópico que fala sobre a obsessão. E ele lista 4 causas que dão origem às obsessões. Nós temos como exemplo deficiências morais, vinganças de inimigos desencarnados e tudo isso bem explicadinho. Além da questão das 4 causas, ele traz ainda a cura da obsessão. No texto ele diz que a obsessão é uma doença espiritual e, por conseguinte, deve ser tratada espiritualmente. A Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati. Essa é a nossa sugestão de leitura da semana. Bons estudos. Obrigada, Oda. Então, quem quiser aprofundar nesse estudo, né, que é um estudo muito interessante, muito importante, e você consegue, talvez, resolver boa parte dos seus problemas, né, a gente também tem mais recomendações, não é isso, gente? É isso, Ilka. E o interessante também é a gente estar lembrando que existem livros para todos os gostos no sentido de interesse. Então, se eu sou uma de pessoa... entendimento, né? Que às vezes o interesse você não consegue entender se a linguagem for muito difícil, né?
E se for a intenção é estudar, é ir a fundo, compreender, nós temos uma série de livros aqui na nossa livraria, inclusive. O livro básico, que é o livro dos médiuns, né, por Allan Kardec. Mas temos também o Tratamento da Obsessão, de Roque Chassin. É um livro bem fininho, em itens, que vai tratando da obsessão, como ela acontece, quem é o obsessor, quem é obsediado, como fazer tratamento. E é uma linha dos demais que eu vou falar, também segue a mesma sequência. Tem um livro excelente, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia Terapêutica Espírita, por Sueli Caldas Schubert. A Obsessão, Instalação e Cura, que é fantástico, que é uma coletânea de obras de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. E esse livro eu estou acabando de ler, então sou suspeita em recomendar, mas eu achei ele ótimo. A Obsessão Silenciosa. Como se libertar das influenciações espirituais sutis, de Alírio de Cerqueira Filho. Tem o livro Transtornos Mentais também, de Sueli Caldas Schubert. E quem gosta de um livro mais romanceado, que trata do assunto de obsessão, temos de Libertação, de André Luiz por Franciscano Xavier, e Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno Miranda, por Divaldo Franco. Ou seja, não tem desculpa, gente. E não é só isso, né? Literatura, isso aqui foram só alguns, exato. mas a literatura espírita é muito vasta e nem sempre ela trata só sobre aquele assunto. O assunto é tratado dentro de um romance, com exemplos, livros para crianças também. Né, a criança também começa a aprender aos pouquinhos o que é, né, obsessão. A gente depois pode trazer essa literatura espírita infantil. Daí eu queria comentar uma coisa. Uma vez eu ouvi a seguinte pergunta, não para mim, numa palestra de que eu estava participando. Se uma pessoa que a gente conhece está claramente, a gente percebe os sinais de que há uma obsessão, porém essa pessoa não é espírita, ela não acredita em espíritos. Não adianta você entregar um livro, nenhum desses aqui, que ela não vai querer ler. Qual é a saída? E a resposta do palestrante para mim foi sensacional. Trabalho voluntário, trabalho assistencial. Ela pode ser de qualquer religião ou nenhuma religião, mas sempre um trabalho assistencial vai te conectar com a boa espiritualidade, vai te fortalecer e vai mudar seus pensamentos. Tanto é que uma das sugestões, né, para a profilaxia da obsessão é o trabalho incessante no bem, não é isso? Então, é importante a gente ressaltar isso, que às vezes pessoas não querem vir a uma casa espírita, as pessoas não vão ler uma literatura espírita, as pessoas não acreditam nisso. Mas como que a gente faz para tentar melhorar uma situação que a gente vê de uma perturbação, um conflito muito grande, uma desarmonia? Tentar levar essa pessoa para atividades voluntárias. E isso eu acho que é inegável o apelo também positivo que tem. Não é isso, Miriam? Você falando, Ana, estou aqui também pensando que, como é um conflito íntimo, é uma questão moral, né, que precisa Sempre, ser revista, né? Obviamente, talvez, conforme a proximidade dessa amizade, conversar numa questão de necessidade dela mudar o seu gênio, a mudar a sua agressividade, mudar a sua tendência no álcool, no vício de todas as sortes, né? E aonde ela estiver, se ela conseguir vivenciar a fé que ela frequenta na religiosidade dela, qualquer que seja, é importante que ela vai estar vinculada às atividades do bem também. E o trabalho voluntário é perfeito, porque a gente começa a se doar. E quando a gente está se doando sem esperar o retorno, nós estamos exercitando o servir, né? O servir vai nos trazer também os sentimentos de amar, sem querer troca. Então, é fantástico. Eu acho que naquilo que a gente puder auxiliar o outro, respeitando que ele não admita vir a uma casa espírita, o servir, né, o trabalhar em favor do outro, é dever de qualquer um de nós, em qualquer lugar que estejamos. E aquelas entidades que estejam nos acompanhando e são nossos desafetos, elas, ao nos verem nos modificando, elas também se modificam muitas vezes, né? Elas também revêem a opinião delas a respeito da gente, aquele sentimento de vingança pode se modificar. E ela pode, no nosso exemplo de mudança interior, de reforma moral, a gente também pode influenciar do outro lado, não é isso? O que a gente vê, Ana, em muitos grupos de desobsessão, espíritos que retornam já com
permissões para falar do tanto que eles são agradecidos às casas espíritas do Brasil todo, no mundo inteiro, que eles participavam ali, às vezes ficavam quietinhos, só ouvindo, mas aquilo de uma forma ajudou, né? Então a gente tem esses relatos, todos os grupos têm isso, às vezes esporadicamente um vem e fala agradecendo, né? O tanto que eles aprendem ali, por isso a importância do Evangelho no lar, que a gente não está sozinho, então a gente faz aquela leitura em voz alta, né? E o Espírito está ali também absorvendo. E junto com o que vocês duas falaram, só complementando o assunto, que a gente já começou a tocar no assunto do próximo programa, que é a reforma íntima, no Instituto Chico Xavier, disseram o seguinte: pode-se fazer um tratamento de desobsessão e o inimigo do passado ser doutrinado, aquilo que a Ana falou, né? Mas a dívida persistirá enquanto não for regularizada, considerando-se que o devedor se dispõe à renovação com real propósito do reajustamento íntimo, modificando as paisagens mentais, um esforço da leitura, né, saudável, uma oração, reflexão, com trabalho edificante, que a Miriam falou, em favor do próximo e de si mesmo, mudam-se os quadros provacionais e providências relevantes que são tomadas pelos mensageiros encarregados de sua reencarnação, alterando-lhe a ficha kármica. Olha o tanto que isso é importante. Como vê, o homem é o que lhe compraz e o que cultiva. Então, ele pode mudar aquilo que estava mais ou menos previsto para aquela encarnação, dentro de uma evolução previsível, digamos assim, dentro do que ele ainda era capaz de fazer, como a gente exemplificasse um carro. O carro ele tem uma potência, mas se ele pode dar mais do que aquilo, ele já está se superando no que foi previsto para ele. Então a gente também tem uma potência, mas se a gente conseguir abarcar os nossos inimigos do passado, a gente já queima o nosso karma nessa. Verdade. Não leva para a próxima. Nós chegamos com a mala e temos que voltar com a pochetinha na mão. Não é isso? E fazer o que Jesus nos recomendou, nos conciliarmos primeiro com os nossos inimigos, enquanto estamos em vida com eles. Então, se nós, nesta vida, com o conhecimento que nós temos sobre a espiritualidade, sobre a obsessão, se nós conseguirmos apaziguar, pedir perdão, nos reconciliarmos, perdoar, nós já estamos eliminando futuros obsessores. Concordam? Concordo. E esse tema é tão instigante que eu provocaria os nossos ouvintes a estudar, porque o nosso bate-papo, nós estamos conversando muito, né, da obsessão do desencarnado para o encarnado, né, nas nossas colocações, mas ao ouvinte, nós provocamos que leiam, que estudem, porque também essa influenciação pode ser do encarnado para outro encarnado, do encarnado para o desencarnado, e há uma muito grave no sentido de que é difícil de se perceber quando a gente se auto-obsedia, quando a gente pensa que não somos capazes de nada, que não merecemos nada, que somos nada. Isso somos nós nos debilitando a oportunidade de servir, de trabalhar. Então, é importante, né, que o ouvinte estude. Do encarnado para o encarnado também é muito comum, né? A gente pensa só em espíritos. Claro, todos somos espíritos, mas a gente pensa só no desencarnado que a gente não vê, né? E que está ao nosso lado. Porém, nós mesmos também nos libertamos do corpo, né? E também quando isso acontece durante o sono, podemos ir obsidiar outro encarnado ou um desencarnado, né? Então, um exemplo prático, vamos a um exemplo prático disso aí, que eu já passei por isso. Eu sou ex-fumante, né? Eu não era fumante inveterada nem nada, mas um cigarro por dia. Não fiz tratamento, não fiz nada. Eu decidi de um dia para o outro, porque fazendo locução, a gente não pode estar pigarreando, né? Um exemplo aí para quem gosta de pigarrear. O espírito que está te obsediando para fumar, na hora que você fala, eu não quero mais, ele pode até insistir, você ter aquelas vontades esporádicas, mas quando você falar, eu não quero mais, ele vai embora. Porque ele vai ver que não adianta ficar ali, ele vai perturbar outra pessoa que não está com a proteção, não está com a decisão de se reformar, né, e está pedindo a Deus para ajudá-lo, então ele vai para o outro lado. De repente ele até para de obsediar, mas é um tratamento mais profundo, mas ele não vai te perturbar mais. E é interessante o que você está falando, que eu me lembro,
imaginemos nós encarnados, né? Nós mesmos, lidando um com o outro. Quando você tem um plano e que precisa de alguém, você vai procurar aquele que pensa mais ou menos igual a você, porque o plano vai dar certo. Agora, você imagina você procurar esse alguém, gastar seu tempo, né? Verbalizar seu dia, e a pessoa simplesmente diz, não concordo com você. E você insiste, a pessoa, não concordo e não vou fazer. Ora, gente, se nós encarnados, quando temos essa postura, aquele que insiste desiste, imagine o desencarnado, é exatamente assim, porque desencarnados nós somos iguais. Iguais. A gente sintoniza e a gente vai embora. Exato. Então, depende de tudo que nós conversamos aqui, de uma coisa imperiosa, vontade. Força de vontade. E fé também, né? Porque uma ajudinha da espiritualidade não é nada mal. Ela só vem quando a gente dá abertura para ela também, né? Com certeza. Muito bem, meninas, papo ótimo hoje. A gente já convida o ouvinte para o próximo programa, que a gente vai tratar sobre a reforma íntima. O Papo Espírita vai ficando por aqui, agradecendo a participação das nossas colegas, né? Miriam dos Anjos e Ana Cristina Sampaio. Ele volta ao ar toda terça-feira pela Rádio Comunhão, na internet, às quintas-feiras pelo canal da Comunhão no YouTube. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, escreva para o e-mail radiocomunhãosentiu@gmail.com. Comente, sugira novos temas, faça perguntas. A gente está aqui para conversar, né, sobre esses assuntos da espiritualidade. E convidamos a Ana Cristina para fazer a nossa prece final de encerramento, agradecendo a todos e até a próxima. Eu vou ler uma mensagem do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier no livro Estude e Viva. A mensagem se chama Em torno da obsessão. O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, hauridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama o emprego de material adequado a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro e nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspiramos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendemos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume, cedo uma discussão temerária, mais tarde uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação e, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.